Olá malta, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da NBA Portugal. Hoje vamos falar sobre o Most Improved Player, ou seja, o jogador que mais melhorou, mais evoluiu ao longo desta temporada relativamente às temporadas anteriores. Obviamente que existem aqui muitos jogadores que podem caber nesta categoria, existem muitos jogadores que evoluíram relativamente à temporada passada. Eu acho que este, tal como o prémio do Coach of the Year, é provavelmente um prémio que não terá muita surpresa quem vai ganhar, mas vou falar primeiro dos jogadores em que, na minha opinião, merece aqui um destaque pela positiva, porque foram jogadores que obviamente deram aqui um step up ao seu jogo e são agora muito melhores jogadores e têm muito mais reconhecimento do que tinham há um ano atrás. Vamos começar, por exemplo, com Desmond Bane. Desmond Bane, para quem não sabe, joga nos Memphis Grizzlies. É um jogador que o ano passado começou a ter mais oportunidades com o Taylor Jenkins à medida que a época foi passando, e este ano é claramente um role player muito importante na equipa de Memphis. É um small forward que em termos de shooting é mesmo, na minha opinião, em termos de catch and shoot, é um dos melhores catch and shooters da liga, muito consistente. Raramente vemos um jogo em que Desmond Bane tem uma noite muito atípica, é raro isso acontecer. E tem tido um crescimento ao longo da época também incrível. Tem merecido a confiança de Taylor Jenkins, e muito também se deve a Desmond Bane, o sucesso que os Memphis Grizzlies estão a ter esta temporada. Portanto, obviamente que Bane está numa equipa em que não é ele a estrela, o que joga também um bocadinho contra ele, mas tendo em conta que o Most Improved Player não é para os melhores jogadores das suas equipas, é para os jogadores que mais evoluíram, e Desmond Bane claramente se encaixa nessa categoria do jogador que evoluiu imenso, tanto defensivamente como ofensivamente, e é um jogador que de muita classe e de muita qualidade. Portanto, o Memphis Grizzlies aqui a acharem um jogador muito bom no draft de há poucos anos atrás. E agora tem aqui um role player que obviamente é uma peça basilar aqui no futuro breve dos Memphis. Portanto, merece aqui a nossa menção, o Bane, Desmond Bane. Depois, Miles Bridges que fez uma época fantástica pelos Charlotte Hornets. Vamos ver se estes Hornets ainda o que é que podem fazer no play-in, e depois se vão aos playoffs, o que é que podem fazer nos playoffs. Mas acho sinceramente que foi a época em que o Miles Bridges explodiu. Eu lembro-me, pelo menos esta foi a minha opinião pessoal na altura, de estar indeciso relativamente a PJ Washington e Miles Bridges. São os dois jogadores que jogam nos Hornets, na mesma equipa. Eu estava indeciso, porque jogam numa posição semelhante. Quem é que é melhor? Eu acho que são muito equilibrados, mas claramente me enganei. Acho mesmo que Miles Bridges deu aqui um mega step up ao seu jogo, mesmo. Acho que foi um dos jogadores que mais evoluiu esta temporada, e sinceramente, pelo menos falo apenas por mim, sem eu prever isso, ok? Prever isso. Eu estava à espera de que Miles Bridges obviamente melhorasse, mas não estava à espera do impacto que tivesse já tanto como tem nos Hornets. Portanto, é um jogador que também tem aqui um futuro risonho pela sua frente, e os Hornets têm aqui também um jogador, começam a criar aqui uma equipa muito engraçada e uma equipa muito jovem ainda, LaMelo Ball, Miles Bridges. Obviamente vão ser provavelmente as duas caras da equipa, e depois vão tentar rodeá-los de talento. Portanto, o Miles Bridges aqui também a merecer a nossa menção. Depois vamos para um jogador que, na minha opinião, continua a ser muito underrated, que é DeJounte Murray. DeJounte Murray teve uma época fantástica. Os Spurs qualificaram-se para o play-in também muito devido ao impacto que DeJounte tem na equipa. É importante dizer que DeMar DeRozan sai e obviamente abre aqui mais espaço, e DeJounte Murray tem mais liberdade para pegar ele na equipa, para ser ele o maestro da equipa. E ofensivamente e defensivamente é um jogador incrível. Ofensivamente pela qualidade de playmaker que tem, e também tem as suas noites de scorer. Também não é um jogador que viva só de assists, não, é um jogador que, quando é preciso um cesto, ele também vai buscá-lo. E depois defensivamente é um dos melhores bases da liga, na minha opinião. É incrível a quantidade de roubos, a quantidade de turnovers que provoca o adversário. É realmente um jogador acima da média.
e de John T. Murray, para o contrato que tem, os Spurs têm aqui um jogador ainda muito, muito bom. É um jogador que ainda pode evoluir mais, na minha opinião, e é um jogador que, obviamente, como não tem tantas flashy plays, ou não é tão triplista como outros jogadores, obviamente que fica aqui um bocadinho mais escondido, se calhar do adepto comum, mas DeJounte Murray é um jogador muito, muito completo e, na minha opinião, é um dos meus bases favoritos da liga. Portanto, é por isso que eu estou a gabá-lo tanto e é por isso que eu também estou aqui a mencioná-lo como um candidato a Most Improved Player, porque merece-o. Depois temos Darius Garland. Garland que finalmente, também não é assim tão finalmente, que ele não demorou assim tanto tempo, mas Garland no início da sua carreira na NBA, as suas exibições não foram as melhores e muitas pessoas começaram a levantar aqui a dúvida se realmente Garland era uma top pick, era uma lottery pick, era um base de futuro nesta liga. E, meus amigos, claro que é. Garland nesta época pegou nos Cavs como é um jogador que ofensivamente tornou-se e demonstrou ser um scorer fantástico. Acho sinceramente que é um base que quando a sua equipa precisa de um cesto, Garland é o jogador a quem eles recorrem. E depois, em termos de playmaker também, obviamente é um jogador que está muito acima da média, a sua visão de jogo, a forma como lê o jogo, como pensa o jogo, a forma como lê jogadas e as faz, é realmente incrível. Portanto, Garland é, na minha opinião, já uma certeza. Garland está, obviamente, acho que ainda tem muito espaço para melhorar. Obviamente que ainda às vezes as suas decisões ainda são um pouco maduras, mas é um jogador ainda muito jovem, ainda tem muito para crescer. E acho sinceramente que os Cavs têm aqui o seu base do futuro. Darius Garland é realmente um jogador em que vamos ter que estar de olho nos próximos tempos, porque é um jogador incrível. E depois, na minha opinião, quem vai ser o vencedor, sem muitas surpresas, será Ja Morant. Ja Morant pegou nesta época pegou e começou a acelerar de uma forma que nunca mais parou. Aliás, só foi parado por lesões. Felizmente está agora de regresso da sua lesão mais recente. Ele no início da época começou mesmo a todo o gás, começou a fazer jogos de 40 pontos, 30 e tal pontos, incrível. Depois teve ali um momento em que se lesiona, teve cerca de um mês e tal de fora, e os Memphis começam a recuperar algumas posições na classificação, mas quando Ja Morant volta, começa a partir novamente tudo. É um jogador que só conhece alta rotação quando está em campo, só conhece o redline, é um jogador de entrega total. Tanto ofensivamente como defensivamente. Em termos de transição, é um dos melhores jogadores, na minha opinião, da liga. Em termos de pontos na paint, a determinada altura era o jogador que mais pontos tinha na paint e é um base, portanto só aí vemos a qualidade que Ja Morant tem. Em termos também de atleticidade, é um jogador realmente fora do normal. Acho que estamos perante uma estrela e uma das caras da liga dos próximos anos, não tenho muitas dúvidas sobre isso. Esperemos que Ja Morant nos seus próximos anos, tendo em conta o seu estilo de jogo muito às vezes perigoso, em termos de, porque ele vai a todas e salta de qualquer forma e às vezes cai mal e assim pode propiciar aqui algum lance menos feliz e algumas razões. Esperamos que isso não aconteça, mas Ja Morant é realmente um jogador que paga o bilhete e é isso que gostamos. Teve uma evolução fantástica e, na minha opinião, é claramente o Most Improved Player. Eu até o colocaria como possível candidato a MVP, mas tendo em conta que falhou alguns jogos por lesão, acho que há outros que se encaixam mais nesse papel, mas claramente, na minha opinião, é o Most Improved Player desta época. Portanto, fico à espera do teu Most Improved Player aí nos comentários. Já sabes que gosto sempre de saber o que é que tu pensas vemos em breve para falarmos de mais prémios e, claro, depois também nos vamos vendo em termos de rebuild e etc. Portanto, grande abraço, fica bem, siga.